Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado federal Paulo Guedes. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Letícia, é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre Minas Gerais, sobre o Brasil, sobre a nossa região, que é o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, e fiquei muito feliz do convite de poder estar aqui no Café com Política. Deputado, a gente viu as últimas pesquisas saindo falando sobre a questão ali da popularidade do presidente Lula, e a gente tem visto essas últimas pesquisas mostrando que tem caído a aprovação desse governo. Primeiro, eu queria perguntar como que o senhor avalia essas pesquisas e como que o senhor tem visto esse cenário, principalmente pensando ali em 2026. Pesquisas é cenário de um momento. Se você pegar, por exemplo, nesse mesmo período, no governo Bolsonaro, a popularidade dele estava muito mais baixa do que a do Lula hoje. Ou seja, a popularidade caiu, mas o Lula lidera todas as pesquisas. Ou seja, isso é uma coisa momentânea, né? Nós temos assim, uma série de enfrentamentos que estamos fazendo, que são necessários para o crescimento do país, e é óbvio que todo governo tem altos e baixos. Então eu acho que é um momento que vai passar, porque todos os indicadores indicam para melhorias significativas em todos os cenários, econômico, social, ou seja, não vejo motivo para o governo continuar caindo em popularidade. Eu acho que daqui para frente houve uma estagnação e a tendência é o Lula recuperar esses pontos o mais rápido possível. Eu ia perguntar para o senhor quais pontos que o senhor acha que pode ter contribuído para essa queda de popularidade e como que Minas Gerais pode ser usado ali nesse cenário para ajudar o presidente em uma possível reeleição. A oposição tem mentido muito, né? Pois na questão do PIX, né? Taxação do PIX, eles inventaram tantas, né? Ou seja, mentiras, que aquelas mentiras naquele momento, né? Essa questão do INSS, tentando colocar como se fosse culpa do governo Lula, e todo mundo sabe que tudo isso começou em 2019, o que o governo Lula fez foi mandar investigar, né? Então, num primeiro momento, há a notícia negativa. Depois que as pessoas vão vendo de fato a verdade, e a gente tem a oportunidade de esclarecer ponto a ponto do que realmente está acontecendo, né, as coisas voltam ao normal. Então eu acredito que o que tinha que cair, já caiu. Então a tendência do governo, com o PIB crescendo, emprego crescendo, o salário melhorando, ou seja, com projetos importantes tramitando na casa, como a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então são um conjunto de medidas favoráveis que eu acho que a tendência é o governo se firmar de vez, né, para que a gente possa fazer uma campanha de reeleição tranquila do presidente Lula. Na eleição de 2022, né, o presidente Lula ganhou em Minas Gerais e o norte do estado foi ali uma das regiões que fez com que principais ali para o presidente ganhar aqui, não só no país, mas também ganhar aqui em Minas Gerais. Como que o senhor avalia que o PT tem que trabalhar principalmente essa região ali do norte para poder ampliar esse eleitorado? O norte sempre votou com o presidente Lula. O norte, o Jequitinhonha, o Mucuri. Nas últimas eleições, a diferença na nossa região, que é os Gerais, né, aquela parte de cima do estado, foi quase 400 mil votos a mais que o Lula teve de diferença com relação ao Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E isso garantiu a vitória do Lula em Minas. Então nós estamos trabalhando com muitas políticas públicas, né, lançadas pelo governo, e essas políticas tenho certeza que mantêm na região a popularidade do presidente Lula. O programa Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida Rural, agora com a volta, por exemplo, do programa Luz para Todos, né, que nós estamos aí há 2 anos tentando voltar o programa em Minas, mas o Zema tinha mandado uma correspondência para o Ministério de Minas e Energia dizendo que não existia ninguém sem energia em Minas, que é uma mentira, né? Só no norte do Jequitinhonha nós temos catalogado mais de 20 mil famílias que ainda estão sem energia e que o governo tem um programa que é o Luz para Todos, que está andando no país inteiro, que estava parado em Minas por má vontade da CEMIG, do governo Zema, que nós fizemos uma série de audiências públicas e agora o governo determinou, nós estamos trabalhando nesse sentido para a retomada desse programa também, que com certeza ainda tem muito por fazer e levar dignidade às famílias que vivem nos rincões, nas ilhas do Rio São Francisco, nos lugares de mais difícil acesso ainda, que a energia não chegou.
O senhor falou dessa força do PT ali no norte do estado, mas o PT não tem conseguido fazer a prefeitura ali de Montes Claros, que é uma das principais regiões. O senhor chegou a disputar também a prefeitura, ficou em terceiro lugar. Como que o senhor explica essa dificuldade ali, principalmente em Montes Claros? Montes Claros é uma cidade um pouquinho mais conservadora, mas eu já disputei 2 vezes lá. Em 2012, eu ganhei o primeiro turno, mas aí juntaram todas as outras forças contra mim no segundo. Nesta eleição, foi uma eleição atípica. Nós tínhamos um prefeito, que é o ex-prefeito Humberto Souto, que faleceu. Ele tinha uma popularidade muito grande, ele estava com 96% de aprovação, e essa eleição foi tipo uma homenagem a ele, então foi uma eleição mais difícil. Mas eu não vejo dificuldade. O presidente Lula, nós ganhamos praticamente em todas as disputas em Montes Claros. Na última houve praticamente um empate técnico, mas na região com uma vantagem muito grande para o presidente Lula nas demais cidades da região. Então eu acredito que a gente consiga manter, né, esse mesmo nível, ou talvez até melhorar agora com as políticas que estão sendo anunciadas pelo governo. Falando sobre 2026, mas aqui mais no âmbito estadual, como que o senhor avalia, como que deve ser a posição do PT? Tem algumas alas ali, algumas tendências que defendem que seja a prioridade, seja a reeleição do presidente Lula, alguns acreditam que tem que sim ter um candidato aqui ao governo do estado, o presidente Lula tem citado o nome do senador Rodrigo Pacheco. Qual que é a avaliação do senhor? Como que o PT tem que estar nessa disputa em Minas Gerais em 2026? Eu acho que o presidente Lula está certo. Nós temos que priorizar a reeleição dele. E neste caso, em Minas Gerais, a ideia é a gente formar uma frente mais ampla, né? E o senador Rodrigo Pacheco tem todas as condições. Está preparado, né? Tem a experiência de ter sido presidente do Senado por 2 vezes, é uma pessoa muito sensata, e eu acho que ele pode contribuir muito, né, para tirar Minas Gerais da situação que se encontra, né? Nesses 7 anos de governo Zema, o Estado não pagou um tostão da dívida, praticamente dobrou a dívida mineira. É um governo fraco, um governo sem nenhuma entrega, não tem obras, né? É um governador que tenta tirar o foco a todo momento, né? Ao invés de discutir os problemas da educação, da segurança pública, dos buracos nas estradas, ele prefere discutir apenas os temas que dá ibope na mídia, né? É comer banana com casca, é falar que não houve ditadura, tudo isso que a gente vem acompanhando, né? O Zema tentando se tornar um bolsonarista raiz, ou seja, ele esquece os problemas do Estado e tenta entrar numa seara mais da política neofascista que a gente tem acompanhado aí com o Bolsonaro. O Rodrigo Pacheco ainda não deu uma sinalização se ele realmente tem o interesse. Ele realmente vai ser o candidato? E se já tem um plano B, caso não seja? Primeiro o presidente Lula já fez o convite a ele, né? Ele ainda não fez nenhuma declaração pública, mas a gente tem conversado muito nos bastidores e eu acredito que ele será o nosso candidato. Nós estamos trabalhando para isso. Há ter um consenso dentro do nosso partido e também de outros partidos da base, né, em torno do nome dele. Então, se ele quiser ser candidato a governador, terá todo o nosso apoio. Alguns dirigentes ali partidários, mas esse campo progressista, pelo menos nos bastidores, têm reclamado dessa demora, dessa definição do senador Rodrigo Pacheco, porque alegam que, enquanto isso, a direita já está se articulando. O senhor acha que essa demora atrapalha? A direita está se articulando como? Eles não sabem nem quem são os candidatos. Ou seja, o candidato do Zema é o vice-governador. A direita tem o vice-governador, tem o Cleitinho, tem o Nicolas, tem uma série de nomes. Quem será o candidato da direita? A direita está dividida. O nosso campo até então é que está se organizado e unido em torno do Rodrigo Pacheco, caso ele venha a ser o candidato. Se ele não quiser ser candidato, nós temos vários nomes para discutir, o partido tem nome, o nosso campo aliado tem outros nomes que pode ser colocado, entendeu? Quem poderia ser esses nomes? Nós temos, na nossa bancada, nós temos 10 deputados federais, nós temos o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nós temos a prefeita de Contagem, Marília, nós temos muita gente, né? Tem lideranças fortes no Triângulo, no norte de Minas, em vários cantos do estado que poderia se posicionar como candidato a governo. Não vê nenhum problema nisso, mas deixando claro que a preferência é do Rodrigo Pacheco. Minas Gerais hoje conta com apenas 2 ministros no governo Lula. E tem ali no início desse governo, quando estava sendo montado ali os ministérios, tinha uma reclamação de uma ala ali do PT mineiro de falta de representantes mineiros. Como que o senhor vê isso?
Se falta, se está subrepresentado? Eu acho que o presidente, apesar de termos 2 ministros hoje, né, o Alexandre Silveira e a Macaé, eu acho que a gente ainda precisa continuar cobrando um pouco mais nesse sentido da participação de Minas, uma participação maior nos ministérios. Essa cobrança continua existindo dentro da nossa bancada, achamos que é um direito de cobrar isso do presidente, até porque nós demos a vitória a ele a Minas Gerais, temos uma bancada, só o Partido dos Trabalhadores, de 10 deputados, o mesmo número de deputados de São Paulo. São Paulo tem muito mais ministros do que Minas. Então, assim, essa discussão, sempre que a gente tem oportunidade, a gente cobra do presidente e vamos continuar cobrando. Embora a gente não pode cobrar da ação do governo, porque o governo tem feito muito por Minas Gerais. Duplicação, né, da 381, agora estamos trabalhando para a duplicação, né, a concessão, aliás, da 381 e agora da 251, que liga Montes Claros a Salinas, a 116, também da 116 até Valadares. Vai ser lançado nos próximos dias esse edital, com investimento de 12 bilhões de reais. Na 381 foi 9 bilhões de reais. Agora também o governo acabou de dar ordem de serviço da BR-135, que liga a cidade de Manga a Itacarambi, com investimento de mais de 250 milhões de reais. Então, assim, o governo tem dado respostas às cobranças e aquelas obras importantes que Minas precisa. Esta semana ainda não está certo, mas provavelmente o presidente Lula já está certo que ele virá a Mariana dia 12. Mas ele pode vir a Belo Horizonte também, fazer a entrega de máquinas para mais de 300 municípios mineiros. Ou seja, é um governo que tem dado resposta às demandas que têm surgido. O senhor acha que falta reconhecimento do Planalto para Minas Gerais? E por que está super representado Minas na esplanada? Justamente porque há uma diferença, por exemplo, assim, você tem São Paulo, a gente tem 10 ministros no estado de São Paulo. Minas tem 2. Então, já tivemos em outros governos do presidente Lula ter 6 ministros de Minas Gerais. Então, essa cobrança há. Mas eu estou falando, a ação do governo, ela continua muito firme, fazendo as entregas que o governo precisa em Minas Gerais. Internamente a gente vê o PT ali algumas disputas internas e a gente está em um período ali próximo da eleição do diretório em Minas Gerais. Primeiro eu queria perguntar como que o senhor vê esses muitos candidatos que têm se colocado ali para a eleição do diretório mineiro e se isso não pode fragilizar, gerando ali uma disputa interna? Não, sempre o PT foi assim. O PT é o único partido no Brasil que faz eleição direta. É o único partido que os filiados vão votar. Nos outros partidos, quem decide são os caciques, né, que decide quem é o presidente, quem é o presidente municipal, quem é o presidente estadual, quem manda na comissão provisória. No PT, não. O PT sempre teve essa democracia interna de ter eleições para os seus dirigentes, a nível nacional, estadual e municipal. Então, por isso, na disputa tem várias forças, o PT sempre foi um partido com várias ideologias dentro dele, então é normal que haja disputa, né? E a disputa ela só cresce o partido, ela não diminui o partido. O senhor é da região ali do norte de Minas e a gente tem 2 candidatos, né, do diretório nessa disputa. Como que o senhor vê esses 2 candidatos e qual que é o candidato do senhor? Primeiro que são 2 pessoas qualificadas, né? Nós temos o deputado Ricardo Campos, né, grande aliado do nosso mandato. Ele começou comigo na Assembleia, quando eu era deputado estadual, ele começou como office boy lá no meu gabinete, depois foi meu assessor, depois chefe de gabinete, esteve comigo no governo do Fernando Pimentel e hoje é o deputado estadual do nosso mandato, né, no norte de Minas. Da mesma forma, temos a Leninha, que foi minha candidata a prefeita de Montes Claros em 2014, depois virou deputada estadual. Então, os 2 são da minha base eleitoral do norte do estado. Eu estou trabalhando para que a gente possa unificar essas 2 candidaturas. Estamos trabalhando, hoje mesmo a gente vai ter uma reunião nesse sentido, quem sabe a gente consiga unir todo o norte, Jequitinhonha, Mucuri, em torno de um nome só para essa disputa para a presidência do partido de Minas Gerais. O senhor já falou um pouco sobre questões ali das rodovias, né? E uma das principais demandas ali do norte de Minas é a melhoria da 251, né? Que liga Montes Claros a Salinas. O que o senhor tem feito ali para poder tirar do papel essas obras de melhorias e garantir o recurso dessas estruturas? Nós temos cobrado muito e o ministro Renan
tem dado resposta, é um ministro muito ativo, né? Ele vem em Minas praticamente todo mês, já esteve aqui, né, na concessão da 381, ele já visitou Minas várias vezes, anunciando uma série de obras e investimento. Recentemente teve agora na cidade de Valadares também anunciando investimentos lá em Valadares, e irá ao norte de Minas o mais breve possível. Nós temos duas grandes obras que vão acontecer, uma já com ordem de serviço, que é a BR-135, que liga Itacarambi a Manga, que eu já falei, e a concessão, que já está na sua fase final para publicação do edital, ou seja, a NTT já fez as consultas públicas, as audiências, o TCU está na fase final para o TCU dar o seu parecer, e a previsão é que nos próximos meses o governo já lança o edital, né, dessa concessão que vai duplicar grande parte da 251 e também da 116. Ela vai sair de Montes Claros, vai chegar até a 116 e da 116 até Valadares. Será um pacote de investimento em torno de 12 bilhões de reais, numa região que precisa muito. A 251 hoje é a rodovia da morte, tem acidente todos os dias, né? É um trânsito, um fluxo acima do normal para as condições que essa pista tem hoje. Ela precisa ser adequada, ampliada, ser feita terceira faixa em vários pontos e ser duplicada em outros. Então é isso que está no projeto e que nós estamos defendendo, e que o governo está trabalhando a todo vapor para que essa concessão saia o mais rápido possível. O governo do estado tem apostado muito sobre a questão do desenvolvimento do chamado Vale do Lítio, ali na região do Vale do Jequitinhonha. Primeiro eu queria perguntar qual que é a avaliação do senhor sobre esse projeto e se esse progresso, né, pode representar ali ou um risco, pode representar um progresso ou um risco ali para a região da gente ver, assim, exploração sem contrapartidas. Eu vejo como progresso. É uma região... O lítio na nossa região ele não traz os problemas que a gente teve aqui com a mineração irresponsável, como foi no caso de Mariana, como foi no caso de Brumadinho. Lá, toda a exploração, os rejeitos já é feito de forma adequada. Eu já visitei as empresas que já estão explorando, né, a qualidade do serviço, ou seja, e nós temos 10% das reservas de lítio do mundo. É uma grande oportunidade para essa região se desenvolver, ou seja, fazer a mineração com a responsabilidade que precisa ser feita. Ou seja, nós estamos num momento que toda a tecnologia, né, sobre fazer uma mineração de forma responsável é possível ser feita de forma correta. Então não vamos aceitar que se faça a mineração como se fazia no passado aqui. Então é uma região com características diferentes, né? É uma região até um pouco menos montanhosa e que eu tenho certeza que tem condição da gente fazer toda essa exploração, gerando dividendos para a região. Falo dos Gerais como um todo, né? Se você pega, por exemplo, os Gerais, nós somos 44% do território mineiro, 15% da população e apenas 9% do PIB. Ou seja, há uma diferença muito grande, né, de concentração de renda em Minas Gerais. E a exploração do lítio, do minério nessa região com responsabilidade pode melhorar o IDH dessa região, gerar emprego, renda, dividendos para os municípios e melhorar a geração de emprego também nesta região. Então eu vejo com bons olhos, desde que a gente faça todo o dever de casa de não aceitar que seja feito a mineração sem o devido processo legal, tudo dentro dos prazos, respeitando a legislação ambiental. O senhor falou já um pouco sobre a postura do governador Romeu Zema. O governador tem elevado ali o tom contra o presidente Lula, o governo federal. Primeiro eu queria perguntar como que o senhor avalia essa postura do governador, se isso tem ultrapassado ali o limite, né, de respeito institucional, e também, o senhor já comentou, mas queria perguntar a avaliação do senhor sobre essas recentes declarações do governador em relação à ditadura, em relação às pessoas em situação de rua. O governador está fazendo um esforço fora do comum para se aliar ao bolsonarismo, ou seja, para ficar simpático ao bolsonarismo. Eu acho que ele ainda sonha que o Bolsonaro possa apoiá-lo para presidente. Eu não acredito nisso, mas o Zema, como não tem nada a propor, né,
em um projeto para o país ou num projeto para Minas, ele faz essa política, digamos assim, para chamar a atenção de uma bolha. Ou seja, ele esqueceu o estado de Minas Gerais, Minas está desgovernada, todos os servidores públicos insatisfeitos, polícia, as forças de segurança insatisfeitas, a educação insatisfeita, ou seja, um governo que deixou a máquina pública ser sucateada, né? Todo mundo reclama dos serviços da CEMIG, todo mundo reclama dos serviços da Copasa, inclusive ele, há 7 anos reclamando da CEMIG e da Copasa, esquecendo que ele é o governador, há 7 anos. Há 7 anos ele não paga um tostão de dívida. Ou seja, se você reclamar dos governos anteriores, os governos anteriores tinham sequestrado, era 1 bilhão, mais de 1 bilhão por mês que se retirava dos recursos do Estado para o pagamento da dívida. O Zema tem 7 anos que não paga um tostão da dívida, não conseguiu fazer uma política que atenda aos servidores e não conseguiu fazer nenhuma política no ponto de vista de gestão. Ou seja, o que é que o Zema fez? Ele fala tanto em gestão, mas o que é que ele fez? Ele não conseguiu fazer uma obra em Minas Gerais, uma obra de destaque em lugar nenhum, não tem uma rodovia feita pelo Zema, não tem nada, não tem uma escola, não tem, a não ser o sucateamento da educação, da saúde. Ele prometeu hospitais regionais, não entregou nenhum. Então, assim, o Zema é uma fraude. Você pega, por exemplo, inclusive com recursos na conta, como foi a questão de Brumadinho, onde o Estado recebeu 37 bilhões de reais, no norte de Minas, foram destinados 3 pontes, a ponte sobre o Rio São Francisco em São Romão, a Ubaí, de São Francisco a Pintópolis, de Manga a Matias Cardoso. Tem 4 anos que o dinheiro está na conta, ele não conseguiu tirar nada do papel. Ele é um péssimo gestor. Ele pode falar muito bem para a bolha dele, é isso que ele está tentando se capacitar, a ser alguém muito próximo ao Bolsonaro para falar para uma bolha, porque para o Estado como um todo ele nunca governou. Essa é a verdade. Ele conseguiu quase que duplicar a dívida do Estado, né, sem fazer nenhuma entrega. Na segurança pública, por exemplo, se existe viaturas hoje rodando em Minas Gerais, graças à bancada federal mineira, que todo ano coloca recursos para a renovação de frota da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Ou seja, nós temos um governo que não tem ação prática, né? Tem falatórios e falácias. É o que o Zema sabe fazer. O senhor citou a questão aí da dívida de Minas, e o senhor acredita que ainda há espaço ali para poder diálogo com o governo, entre o governo estadual e o governo federal sobre temas como o Propag, né, que foi, inclusive, já foi sancionado pelo presidente, agora passou pela Assembleia, se tem espaço para discussões para encontrar uma solução ali que atenda tanto o governo federal quanto o governo estadual, né, no meio desse clima político tão contaminado? A nossa sorte é que nós temos na Assembleia o Tadeuzinho, nosso presidente, o Tadeu Leite, que tem muita responsabilidade, né? E ele está conduzindo aqui a votação dos projetos que precisam ser votados na Assembleia. E já teve a votação do tema central e tem mais 11 projetos que precisam ser avaliados um por um, com prazo, se não me engano, até outubro, né? E o governo federal tem até o dia 31 de dezembro para fazer esse acerto de contas com Minas Gerais. Nós sabemos que o Zema tentou brincar com essa situação, né? Colocou até assentamento de reforma agrária dentro do pacote de doações, ou seja, de doações não, dos ativos, né? Dos ativos para negociação dessa dívida, ou seja, colocou universidades, colocou escolas, colocou alguns prédios. Então a Assembleia vai avaliar tudo aquilo, discutir, né? Eu tenho certeza que dentro da Assembleia a gente tem uma maioria, né, que pensa em Minas Gerais, e também nós temos, além do Tadeuzinho conduzindo aqui na Assembleia, nós tivemos também, né, a boa vontade do senador Rodrigo Pacheco, que conduziu esse tema lá no Congresso Nacional com muita responsabilidade. Então, eu estou muito confiante por causa do Tadeuzinho aqui, do Rodrigo Pacheco lá, né? Com certeza nós vamos ter uma interlocução. A nossa bancada federal também está articulada para discutir esse assunto, né? Inclusive essa semana nós vamos ter uma primeira rodada de conversas, né, lá em Brasília. Nós estamos discutindo, né, com o Senado e com a bancada federal, os 3 senadores de Minas Gerais convidados também para fazer essa discussão com a gente. E eu tenho certeza que dentro da equipe econômica liderada pelo Haddad, nós vamos conseguir chegar a um denominador comum para poder tirar Minas dessa situação que o Zema colocou.
Eu queria perguntar um pouco do que é essa reunião que vocês pretendem fazer e se o senhor sabe se tem informação do governo federal em ter interesse nesses ativos oferecidos pelo governo estadual, governo federal, para bater parte dessa dívida. Em alguns ativos, sim, né? A gente não esperava esse junta-junta, né? Quais, por exemplo? Ele juntou tudo, ele colocou mais de 300 prédios, terrenos. Mas quais né? desses que o governo federal Pois poderia ter? aí nós vamos ter que sentar, né? É justamente isso que o governo federal, né, com certeza vai determinar uma equipe para saber que é de realmente interesse, né? Porque, por exemplo, ele colocou os prédios de escolas, de universidades. Como é que você vai, por exemplo, pegar o prédio da Unimontes em Montes Claros e doar para o governo federal, sendo que a universidade é do Estado? Então tem coisa que não cola. Então, nós precisamos olhar caso a caso, né? Cada item, né, dessa relação de bens que eles colocaram. Aí vem a Codemig, vem a Copasa, vem a Semig, vem outros ativos, né, que são de mais interesse, que com certeza estarão dentro dessa discussão. E o senhor falou de uma reunião que vai ter. Essa reunião, quem que vai participar e para discutir exatamente o quê sobre isso? Essa reunião ela foi puxada pelo deputado Zé Silva, que é o coordenador da bancada junto ao governo Zema, para uma discussão com a gente, né, com a bancada federal. Acho que até o Zema deve ir lá essa semana participar dessa reunião com a gente. É uma primeira reunião de debate sobre o Propag, sobre essas questões também dos vetos. Tem uma série O senhor acha que tem clima? Porque uma das demandas do governo do estado é derrubar algum desses vetos ali, porque quando sancionou o Propag, o presidente Lula fez alguns vetos, né? O governo do estado quer derrubar esses vetos. O senhor acha que tem clima, tem condição disso ou não? A gente tem que discutir, de ver caso a caso, né? O governo, na época, se explicou muito bem que os vetos não atrapalham, ou seja, não atrapalha, ou seja, não inviabiliza os acordos, né? Então, mas cada caso é um caso e a Câmara vai ter oportunidade, o Congresso vai ter oportunidade de analisar cada um. Então, essa reunião dessa semana, cada um vai fazer a defesa, né? Ou seja, o governo do estado vai lá, a gente vai ouvir o porquê que eles querem que derrube os vetos e vamos também ouvir o governo. E a Câmara, na hora certa, nós vamos definir se mantém ou não os vetos. Ainda falando sobre Minas, uma discussão que tem sido feita é sobre a questão da coordenação da bancada mineira em Brasília. Como que estão essas discussões para a escolha do novo coordenador? Tinha ali a expectativa de ter uma reunião, de fazer essa escolha, mas até hoje isso não foi feito. Essa escolha está prevista para acontecer amanhã às 17 horas. E o senhor colocou o nome do senhor? Sim, tem 3 candidatos colocados, né? Tem o meu nome, né? Tem o Igor Timo também colocou o nome dele, o Nilton Cardoso Júnior. A princípio, eu acho que esses 3 nomes que estão colocados. E como o senhor vê essa disputa? E por que foi essa demora para poder escolher aí o coordenador? Primeiro, já era para ter acontecido em fevereiro, mas teve um consenso, depois a gente teve uma série de reuniões. Aí decidimos criar uma comissão para fazer tipo um estatuto das atribuições da bancada. Isso demorou um pouquinho, mas eu acho que amanhã a gente resolve isso e teremos o novo coordenador da bancada mineira amanhã. O senhor acha que falta o quê para coordenador para a bancada mineira? Eu, por exemplo, se for coordenar, se os meus colegas deputados me der a oportunidade de ser o coordenador da bancada mineira, eu vou fazer uma coordenação diferente. Ou seja, discutir os grandes temas de Minas Gerais, né? Nós temos, assim, apesar de termos 53 deputados e 3 senadores, está faltando uma articulação política para que a gente possa discutir grandes temas. Ou seja, a bancada mineira é a 2ª maior do país, nós só perdemos para São Paulo. Então eu acho que a gente tem condição de discutir melhor, tanto junto ao governo do estado quanto ao governo federal, políticas públicas para o estado, pegar os temas importantes como o Propag agora e ter uma discussão mais ampliada, fazer com que a bancada e cada deputado, né, em sua região tenha um papel mais decisivo, a gente ouvir mais, conversar mais, né, fazer mais política, né? Minas Gerais é conhecida pelo país, em todo o país,
como sempre teve grandes políticos que discute, que faz a conciliação. Eu acho que a bancada mineira está precisando desse momento, de conversar um pouco mais, né? Como a gente tem visto na bancada do Nordeste, por exemplo. Eles podem até ter divergência de opinião, mas são muitos unidos, são muitos, assim, a união deles é uma coisa impressionante quando se trata de defender os estados nordestinos. Eu acho que a bancada mineira precisa, independente da questão partidária, ideológica, conversar um pouco mais para defender Minas dentro dos grandes projetos que a gente pode trazer para o estado. Deputado, já caminhando para o final, recentemente, em situações diferentes, mas a gente viu 2 deputados saindo do Brasil, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, né? Até ali com pedido de prisão, né? No caso lá da deputada Carla Zambelli. Queria perguntar para o senhor, como que o senhor avalia essa situação do ponto de vista político e do ponto de vista institucional, para a imagem da Câmara e dos parlamentares brasileiros? Eu achei assim um absurdo, né? Uma pessoa ter quase 1 milhão de votos, depois renuncia o mandato, tira a licença, vai morar em outro país e começa de lá tramar contra o povo brasileiro. É o que a gente tem visto o Eduardo Bolsonaro fazer nos Estados Unidos. Ou seja, o tempo inteiro tramando contra as instituições brasileiras, querendo que tenha sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, um absurdo. Da mesma forma como a Zambelli, né? Que acabou de ser condenada e foge do país, né? Ou seja, é um pessoal que é muito corajoso para falar o que quer, né? Mas quando chega a responsabilidade, eles não têm coragem, né? A coragem deles é limitada, né? Eles gostam muito de fazer barulho, muito barulho, falando muito para uma bolha, mas não tem responsabilidade com o país, né? Ou seja, eles falam que são patriotas, mas fogem do país e começam a trabalhar contra os interesses do Brasil. É isso que a gente tem visto o Eduardo Bolsonaro fazer. O senhor acha que isso acaba atrapalhando a visão dos parlamentares do ponto de vista institucional? Sim, claro. Só uma última pergunta, deputada. A gente viu recentemente uma disputa ali que aconteceu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a questão ali do IOF. Teve até reuniões ali com o presidente do Congresso, do presidente da Câmara, Hugo Mota também. Como que o senhor vê esse cabo de guerra, né, do governo tentando fazer ajustes fiscais e ao mesmo tempo também cobrando ali do Congresso também medidas ali sobre essa questão do corte de gastos? Eu não acho que é um cabo de guerra. Eu acho que o Lula expressa isso de forma muito clara, né? Eu não vejo nenhum problema em o governo mandar um projeto para o Congresso e o Congresso modificar, né? Essa é a tarefa do Congresso. E ontem nós tivemos uma reunião fantástica, né? O próprio presidente da Câmara, o Hugo Mota, falou que foi uma reunião histórica, onde esteve presente o Hugo Mota, o presidente do Senado, vários líderes e ministros. Ou seja, já conseguiram uma solução para substituir o IOF, ou seja, o governo vai enviar novas medidas, né, que serão discutidas, né, ou seja, para ter uma alternativa ao IOF, ou seja, cobrar das bets... Aumentar a taxação, né? Aumentar a taxação também da questão dos lucros dos bancos, e ali se arruma uma solução, né. Tem também as isenções fiscais, né? São quase 800 bilhões de isenções fiscais, que precisa ser rediscutido isso. Então eu acho que toda vez que tem um problema, quando há vontade de dialogar, eu estou vendo assim, um momento bom, tanto da Câmara como do Senado e o governo. Tem divergência? Tem, mas estão sentando na mesa, estão discutindo e as soluções estão aparecendo. Essa é a verdade. Alguns líderes, né, algumas interlocutores ali do governo sempre falam de ser compartilhada essa questão ali dos gastos. Como que o senhor vê a questão das emendas parlamentares? Se tem espaço ali para poder diminuir essas emendas ou esse é um assunto ali que não tem espaço para discussão? Eu acho difícil, né, mas é preciso ter a coragem para discutir isso. Eu acho que houve um exagero, né, um exagero. Isso foi no governo Bolsonaro. Era um governo que não tinha ministérios fortes, retirou-se, deixou naquela época eles retirarem, né, a Câmara e o Senado apossou do orçamento, essa é a verdade, né, diminuindo o poder de investimento dos ministérios.
as universidades foram quase sucateadas, os institutos federais, a saúde, e concentrou-se as emendas nas mãos de parlamentares, né? Não como um todo, não era uma divisão justa. Ela concentrava na mão de quem presidia a Câmara, de quem presidia o Senado, de quem presidia as comissões, né? Ou seja, os líderes tinham ali na mão muitos recursos que faltavam nos ministérios. Então eu acho isso assim, nós estamos num país presidencialista que a Câmara, eu acho que ao avançar sobre o orçamento, tira ali um pouco do poder executivo. Então eu acho que é uma discussão que nós precisamos fazer para que esse orçamento seja, pelo menos aos poucos, devolvido ao governo central, ao poder executivo, para que a gente tenha políticas públicas, né, organizadas. Por mais que o deputado conheça os problemas da sua base, né, você não consegue, da forma como se encontra hoje a distribuição das emendas, ou seja, você ter grande parte do orçamento que poderia ser investido em projetos, né, mais amplos, projetos prioritários para o país, às vezes você ter uma distribuição totalmente desigual. Você pega pequenos estados, né, as bancadas têm o mesmo valor de emenda de bancada de Minas é o mesmo valor da bancada do Amapá, que tem uma população bem menor. Então, eu acho assim, muito desigual isso, você tirar o poder, tirar os recursos do orçamento que seriam executados, né? Isso faz falta num programa Minha Casa Minha Vida, isso faz falta no SUS, isso faz falta na educação, isso faz falta na assistência social, nas grandes obras que o país precisa, na infraestrutura, deixando que esse orçamento fique apenas nas mãos dos parlamentares. Eu acho isso um retrocesso que a gente precisa rediscutir. Deputado, queria agradecer a presença do senhor aqui, sempre muito bem-vindo a voltar outras vezes. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!